Olá, pessoal, boa noite. Estamos iniciando a nossa live, né? Hoje nós vamos estar falando sobre um tema que foi eleito por vocês, né? Por sugestões lá, os dois temas que estavam na enquete. Então, eu desejo a vocês que sejam bem-vindos e esse é o nosso momento em que nós vamos estar compartilhando um pouco os nossos conhecimentos acerca do conceito de aprendizagem, tá? E do processo de intervenção, tanto pedagógico como psicopedagógico, tá? Nós teremos um bate-papo bem legal, onde nós estaremos refletindo um pouquinho sobre essas duas etapas que são fundamentais na nossa atuação enquanto profissionais de educação, que é o processo de aprendizagem, a mediação para que o processo de aprendizagem ela aconteça e as intervenções que vão contribuir para o desenvolvimento do indivíduo, ok? Vamos aguardar um pouquinho, né? Aguardar os nossos colegas entrarem. Enquanto isso, eu estou aqui ajustando, atualizando a página para que a gente tenha um bate-papo bem legal. Então, como todos já me conhecem, né? Eu sou a Carmen Moraes, sou pedagoga e sou psicopedagoga. Atualmente estamos atuando no espaço PSI, um espaço terapêutico, localizado no ProCenter, aqui em Itaberaba, na sala 27. Tá? Nós oferecemos duas etapas de acompanhamento, o acompanhamento pedagógico e o acompanhamento psicopedagógico. Eu estou olhando aqui na página a nossa enquete, né? Nós tínhamos como tema, o primeiro tema, as relações interpessoais e o baixo rendimento escolar, onde nós estaríamos falando sobre as emoções, tanto do educador como do próprio educando e o meio social que influencia, né, de forma significativa ou não para o espaço de aprendizagem. E o nosso tema de hoje, que foi eleito, né, de forma democrática por vocês, que foi o conceito de aprendizagem e intervenção pedagógicas e ou psicopedagógicas. A gente tem um diferencial aí entre o que é uma atuação pedagógica, uma atuação psicopedagógica e a importância do diagnóstico inicial, né? Tanto para esse processo de aprendizagem como para outros fatores ligados à dificuldade de aprendizagem ou até mesmo uma deficiência. Hoje, pensando nessa perspectiva de ensino e aprendizagem e essa educação contemporânea em que nós temos esse diálogo constante, torna-se essencial que a gente possa estar refletindo um pouco sobre o que de fato vem a ser esse conceito de aprendizagem. Sempre quando a gente pensa, a gente fala um pouco sobre conceito de aprendizagem,
nos remetemos muito a identificar as dificuldades, mas será que a gente já parou para pensar e analisar esse conceito de aprendizagem, como de fato o indivíduo aprende, né? A nossa criança, o nosso adolescente, ele aprende. Fala-se em diversos meios, né? Diversas metodologias diversificadas, tradicionais, metodologias contemporâneas. No entanto, a gente precisa estar atento dentro de um diagnóstico específico, como essa criança e como esse adolescente desenvolve as suas habilidades, suas competências e habilidades voltadas para essa etapa da aprendizagem, ok? Então, eu trouxe aqui algumas anotações, até alguns questionamentos que alguns colegas têm tido comigo, meio que em off, né, depois dessas lives. E aí, eu como trouxe também um pequeno conceito, né, do que vem a ser essa etapa da aprendizagem. Então, assim, denomina-se aprendizagem ao processo de aquisição de conhecimento, habilidades, valores, atitudes, possibilitando, através do estudo, do ensino da experiência, uma aprendizagem humana definida como sentido de mudança relativamente estável do comportamento de um indivíduo como resultado de uma experiência. Então, dentro desse conceito de habilidades, é importante que a gente possa estar refletindo, discutindo um pouco sobre quem é esse sujeito, não é? Qual é a característica física, social, emocional que cada criança, cada adolescente traz consigo, não é? A gente não pode, de maneira alguma, quando estamos falando sobre conceitos, denominamos conceitos de aprendizagem, a gente deixar de valorizar essa vivência de mundo que cada indivíduo já traz consigo, né? Que nós chamamos muito no espaço pedagógico de letramento, não é? A valorização desse letramento que cada indivíduo traz consigo. Então, o contexto da situação de aprendizagem é algo que resulta em um planejamento, uma proposta de atividade planejada, tá? De acordo com a dificuldade de cada aluno. Por isso que é importante, tanto no acompanhamento pedagógico como no acompanhamento psicopedagógico, um diagnóstico inicial. E aí vale deixar claro que um diagnóstico não é só aquela atividade inicial em que a gente geralmente consegue estar identificando poucas competências ou habilidades que o indivíduo traz consigo. Mas um diagnóstico que seja processual, tá? Que consiga desenvolver etapas planejadas, tanto para o professor que está lá na sala de aula, quanto para a equipe pedagógica que monitora essas etapas de desenvolvimento da aprendizagem das crianças e dos adolescentes, como também na atuação do profissional que é o psicopedagogo. Então, é mediar essas aprendizagens com foco em diagnósticos, tá? E acompanhamento sistematizado que vão valorizar um resultado, um diagnóstico preciso, de forma que possamos estar intervindo nas dificuldades, nas possíveis dificuldades encontradas. Pensando nisso, hoje eu não vou estar tratando com vocês desse aspecto voltado para dificuldades de aprendizagem que a gente leva lá para o contexto de dislexia, disgrafia, porque esses são conceitos que os profissionais que atuam no espaço da educação, tanto pedagogo como psicopedagogo ou professores de outras áreas, nas suas próprias formações continuadas, já vêm desenvolvendo estudos voltados para isso. O que eu venho chamar a atenção para vocês é de uma forma de estudo que estamos realizando constantemente nas nossas formações continuadas e também no nosso aperfeiçoamento profissional, onde nós estamos tratando do processo de aprendizagem por meio da formação do indivíduo, mas também com um olhar para as modalidades que proporcionem a essas crianças, esses adolescentes, uma estrutura de atividade produtiva, uma atividade psíquica e uma atividade de aprendizagem, né? Aí muitos perguntam, Procarmen, e dentro dessa estrutura,
que vem a ser uma estrutura de atividade produtiva, não é? Uma atividade produtiva, ela também pode estar ligada àquela perspectiva em que a gente valoriza o ego do indivíduo, tá? E que dentro dele a gente pode estar buscando diversas estruturas de atividades que podem ser produtivas, que valorizem não só o contexto social, mas algumas habilidades de sensorial, habilidades voltadas para memorização, concentração, que também contribuem para a perspectiva do desenvolvimento de algumas competências e habilidades, certo? A Pro Ivana, boa noite, Pro. Estamos aqui iniciando o nosso diálogo sobre os nossos conceitos de aprendizagem, intervenção pedagógica e psicopedagógica. E aí, se a senhora tiver alguma contribuição, alguma situação que queira estar dialogando com a gente, fique à vontade, tá? Esse espaço é um espaço nosso, como educadores, para que a gente possa estar dialogando acerca de alguns temas voltados para esse espaço da nossa atuação pedagógica ou psicopedagógica. Visando essa estrutura voltando, né, para aquelas etapas de atividades, visando para essas estruturas, nós vamos pensar numa proposta de atividade psíquica, né, que é onde professores, psicopedagogos, os profissionais, eles podem estar atentos, né, voltados para esse diálogo e também aprofundamento dos seus estudos acerca da psicologia da educação, tá? Para que a gente possa compreender qual é a parte do cérebro do indivíduo que ele tem mais desenvolvimento, tá? Quais são as etapas que nós podemos estar utilizando atividades que venham valorizar esse estímulo que ele já tem, de acordo com o que a psicologia da educação ela já vem nos orientando, tá? Muitas teorias nos apoiam nesse sentido, mas podemos pensar de uma mesma proposta, porém com estratégias variadas, né? A gente hoje, quando nós falamos dos conceitos de aprendizagem, a forma como a criança, como o adolescente, como o próprio adulto aprende, a gente não pode definir como se tivéssemos receitas prontas, tá? A gente pode se dizer que nós temos o quê? Estratégias, modelos e didáticas de aprendizagem, mas não temos receitas prontas para que diga assim, olhe, utilize tal estratégia de atividade que o resultado será esse. Cada indivíduo tem o seu tempo de aprendizagem e a gente precisa muito valorizar esses espaços, ok? Deixa eu dar só uma atualizadinha aqui para que a gente possa estar observando as pessoas que vão estar entrando, interagindo conosco. Aí eu trouxe para vocês também alguns aspectos que até eu encontrei em alguns estudos e que vale a pena, né, a gente estar compartilhando. Quando a gente pensa assim, características de aprendizagem, né? Então, para que os nossos educandos comecem a compreender e até nós professores começamos a refletir sobre essas etapas, eu até em algum estudo fiz alguns recortes que achei importantíssimo, tipo, perguntamos para você, aprendemos do mesmo modo a respeitar os valores dos nossos grupos e as regras de três?
Aprendemos a andar de bicicleta e a memorizar as tarefas que temos que executar hoje? Então, quando a gente percebe que não, para cada tipo de atividade, a gente precisa ter o nosso tempo de adequação e o nosso tempo de adaptação, assim acontece com o nosso espaço, nosso meio de desenvolvimento da aprendizagem, tá? Já que nós somos seres que estamos em constante processo de desenvolvimento, assim também acontece com a aprendizagem. Aí, dentro dessa proposta de teorias de aprendizagem, de conceitos, nós também precisamos pensar um pouco nas nossas teorias de aprendizagem. Ao longo de estudos de graduação, aprendemos que existem algumas formas diferentes de entender o desenvolvimento humano. Assim é também com a aprendizagem. Aí a gente precisa estar dentro desse contexto, nós como professores, como no vídeo anterior eu acabei falando assim a questão do cognitivo. Às vezes a gente valoriza bastante essa etapa do cognitivo e esquece de outros fatores que também influenciam para essa proposta, para esse processo de aprendizagem. A gente precisa pensar no fator histórico e cultural que o indivíduo está inserido, tá? Nós precisamos pensar nas teorias cognitivistas, mas não dando atenção necessariamente só para ela, tá? A gente precisa estar refletindo um pouco. A gente precisa pensar na teoria gestáltica, não é? Que é aquela aprendizagem mediada por insights. As teorias construtivistas, onde a aprendizagem é desenvolvida como construção do conhecimento. Então, quando nós estamos falando sobre o fator aprendizagem, os conceitos de aprendizagem, é essencial que os profissionais de educação eles estejam atentos a essas teorias e possam estar colocando em práticas dentro da sua proposta de atividade, tá? Boa noite, Nara Ribeiro. Nara Ribeiro é uma colega, uma amiga muito especial lá de Santa Maria da Boa Vista. É muito bom ter você por aqui, Nara, e fique à vontade para participar da nossa live, tá? Você pode estar interagindo conosco, colocando o seu comentário. O nosso tema de hoje nós estamos tratando sobre conceito de aprendizagem. E aí a gente pensa um pouco sobre aquelas intervenções pedagógicas e ou psicopedagógicas também, que a gente pode estar realizando dentro desses conceitos de aprendizagem, tá? Então, dentro dessa perspectiva, a gente precisa pensar também no condicionamento clássico, né? Que é onde destaca-se o estímulo neutro, que pode ser transformado em estímulo condicionado, produzindo uma resposta condicionada. Que aí, em outras lives, nós vamos estar refletindo sobre que propostas, que atividades a gente consegue desenvolver de acordo com cada teoria dessas de aprendizagem. E aí nós também temos a construcionista. A notícia é vista como uma construção social, ou seja, esta ajuda a construir a própria realidade. Então a gente pode estar trazendo o nosso contexto, o nosso meio social, como situações e problemas que possam garantir esse desenvolvimento construcionista que os alunos eles podem estar desenvolvendo, tá? Então, dentro desses fatores, tem um fator que nós estamos ligados à aprendizagem, é quando nós estamos falando da aprendizagem, desse conceito de aprendizagem, mas não se remeter exclusivamente para as nossas crianças da educação infantil, as nossas crianças dos anos iniciais, mas também pensar no nosso adolescente, aquele adolescente do Fundamental 2, que por algum motivo, ou N motivos, eles chegaram a um determinado ano, né, a uma determinada modalidade. No entanto, eles não garantem as suas competências, as suas habilidades, e é onde acaba surgindo algumas angústias por parte dos professores, tá? Então, quando eu falo na perspectiva de valorização das competências e habilidades que essas crianças, esses adolescentes trazem consigo, é para a gente pensar deste lugar, tá? É neste lugar em que nós estamos assumindo frente a essa etapa da educação. É claro que a gente não vai conseguir resolver uma dificuldade de aprendizagem dentro de um determinado ano letivo, tá? Mas é necessário que a escola, os profissionais que atuam diretamente com o aluno,
tenham clareza que é necessário iniciar, sim, um diagnóstico inicial, identificar a dificuldade de aprendizagem desse indivíduo e estabelecer intervenções pedagógicas que garantam o desenvolvimento dessa aprendizagem. Tá? Vocês lembram que lá no início, quando a gente começou a refletir, eu até trouxe um pequeno conceito para vocês, que são os conceitos de aprendizagem, que eles estão ligados à aprendizagem humana, né, que é definida como o sentido da mudança e o desenvolvimento de cada indivíduo, com base nas situações de vivência e do resultado de experiências. Então, é importante, sim, que a gente possa estar desenvolvendo essas habilidades nos alunos por meio de diversas intervenções e ampliando, sim, compartilhando essa rede de experiências com as nossas situações de atividades desenvolvidas que foram atividades exitosas nesse espaço da nossa sala de aula. Nesse espaço, nessa nossa unidade escolar, nesse nosso espaço de atendimento pedagógico ou psicopedagógico, tá? Então, é importante que a gente possa estar refletindo deste lugar, acerca dessas dificuldades de aprendizagem e dessa proposta de intervenção, tá? Cate, boa noite, Cate. Seja bem-vinda e participe conosco, tá? Da nossa live. Deixe o seu comentário, deixe a sua sugestão acerca do tema. O nosso tema eleito de hoje, né, pela enquete das redes sociais, foi o conceito de aprendizagem e as intervenções pedagógicas e psicopedagógicas, tá? Então, fiquem à vontade, compartilhem com os colegas. Esse material, algumas pessoas pelo horário, né, ainda não estão online para participar dessa live, mas esse material ele vai estar disponível lá no meu canal no YouTube, assim como os 2 vídeos anteriores que utilizamos para a divulgação do acompanhamento pedagógico e acompanhamento psicopedagógico, que vocês, ao final da nossa live, vocês também possam estar visitando lá o nosso canal, participando, interagindo conosco, tá? Desde já agradeço a vocês pela confiança, pela parceria de estar aqui conosco, participando de mais uma live. Deixa eu só atualizar aqui, gente, rapidinho a minha página, porque a minha internet hoje ela me judiou um bocado, viu? Aí, gente, dentro desse conceito de aprendizagem, que a gente pensa o desenvolvimento do indivíduo, essas suas etapas, a gente também pode pensar naquele tipo de aprendizagem, né, como intervenção pedagógica, a aprendizagem organizacional, não é? Que é o tipo de aprendizagem em que desenvolve estilos de aprendizagem com conhecimentos formais e informais que visam garantir e criar modelos de atividades ou de jogos e propostas de atividades pedagógicas que vão estar fortalecendo esse desenvolvimento pleno do indivíduo por meio das suas competências e das suas habilidades, tá? Um outro aspecto que o pessoal aqui tem até me mandado no meu zap é acerca das teorias de aprendizagem, tá? Qual a melhor metodologia para se alfabetizar ou não? Gente, essa estrutura de teorias do processo de alfabetização e letramento a gente vai trazer em um outro momento, porque são diversas polêmicas, tá? E deste lugar em que estamos, hoje a gente vai se deter apenas nesse espaço, que é o conceito de aprendizagem, a intervenção pedagógica e a intervenção psicopedagógica, tá? De forma que a gente possa estar contribuindo para que professores, profissionais da educação possam estar ampliando os seus conhecimentos, tá?
pesquisando, contratando cursos que possam estar aprimorando os seus conhecimentos acerca desse espaço amplo que é o conceito da aprendizagem. Nessa perspectiva, os pedagogos, né, os profissionais de educação, os professores estão lá diretamente no espaço da sala de aula, visando esse desenvolvimento de competências e habilidades e desenvolvimento da aprendizagem. Então, cada pedagogo, cada profissional, ele tem uma metodologia, uma didática que, ao seu ponto de vista, visa garantir o desenvolvimento do educando, tá? O que eu lembro para vocês é que a gente precisa estar valorizando essas etapas de aprendizagem desse indivíduo, do lugar em que ele se encontra, da aprendizagem que ele já tem adquirida, desse letramento, o desenvolvimento que muitas vezes a gente se pega muito só na proposta do cognitivo. É necessário que professores hoje precisam estar valorizando, os professores de hoje eles possam estar adequando-se as suas metodologias aos tipos de atividades as quais eu citei no início, né, que são o tipo de aprendizagem voltadas para a aprendizagem psíquica, a aprendizagem produtiva e o tipo de aprendizagem que leva para a valorização das atividades de aprendizagem, tá? Então, quando a gente fala muito da proposta de atividade produtiva, hoje nós estamos convivendo muito dentro das nossas formações e metodologias sobre a proposta de grupos produtivos interativos. Há educadores que acreditam que o indivíduo ele aprende por meio de estímulos, tá? Outros indivíduos podem estar estimulando e contribuindo para o desenvolvimento da criança ou do adolescente. Mas também há educadores que ainda têm dificuldade em estar interagindo deste lugar no espaço da sala de aula. Então é importante que a gente possa estar refletindo sobre cada etapa de ensino e aprendizagem, a gente possa estar adequando a nossa metodologia de acordo com a realidade do educando, tá? Semana passada eu estava assistindo uma palestra que eu achei super interessante, quando o profissional que estava mediando, ele falava da nossa condição de professor, né? Que muitas vezes a gente se angustia e quer resolver esses problemas de aprendizagem em um determinado ano letivo, mas que a gente precisa levar em consideração a partir de que momento esse indivíduo ele adquiriu, né, essa dificuldade de aprendizagem, qual foi o elo, qual foi a competência e habilidade que ele deixou de desenvolver, tá? Então a gente precisa estar observando isso. Caso a escola tenha dificuldade nessa etapa de identificação, de mediação dessa etapa de aprendizagem, identificou uma situação de aprendizagem que esteja, uma dificuldade de aprendizagem que esteja muito além, a escola precisa de ajuda, convida a família para dialogar sobre a dificuldade dessa criança, desse adolescente, tá? Eu chamo a atenção aqui para a escola e as famílias acerca dessas dificuldades de aprendizagem nos nossos adolescentes, tá? Muitas vezes a gente foca muito nesse conceito de aprendizagem, nessa garantia de competências e habilidades para as nossas crianças. A gente pensa lá na educação infantil, a gente pensa nos anos iniciais, mas a gente não pode perder de vista a nossa criança, o nosso adolescente do ensino fundamental 2 e nosso adolescente do ensino médio. Tá? Então a gente precisa valorizar esse espaço também socioemocional, compreender essa fase que esse adolescente está passando, para que possamos estar buscando intervenções pedagógicas e, se necessário, intervenções psicopedagógicas que visem garantir essa aprendizagem, tá? No vídeo anterior, eu também acabei citando para vocês esse espaço que é o acompanhamento psicopedagógico. O acompanhamento psicopedagógico não trata-se de espaço, escola particular, aula particular, tá?
O acompanhamento pedagógico ele tem como base um diagnóstico, uma investigação, uma queixa familiar ou da própria instituição, e esse profissional que é o psicopedagogo, ele vai estar investigando dentro de diversos elos, diversas etapas, quais são as possíveis dificuldades dessa criança e desse adolescente e está realizando intervenções periódicas para que essas dificuldades elas sejam sanadas. Por isso que a gente diz que o atendimento psicopedagógico é um atendimento não só trazendo para uma linguagem popular aquele atendimento que é medicar, não é? Dentro daquele ditado popular, é melhor prevenir do que medicar, então não é uma condição de medicar, tá, gente? Mas uma questão de prevenção e um contexto também terapêutico. Então, convido a pais, professores, profissionais da educação e desse ambiente social a estar atentos, ter um olhar sensível para as dificuldades de aprendizagem, as dificuldades comportamentais, tá? A interação social dessas crianças e desses adolescentes. A gente muitas vezes costuma se preocupar-se apenas com os alunos inquietos, ditos imperativos no nosso espaço da sala de aula, mas que a gente também possa estar prestando atenção naquele aluno que está lá quietinho, aquele aluno que está lá no canto da sala e que por muitas vezes, diante das nossas correrias, os nossos 50 minutos de aulas, professores do Fundamental 2, professores do ensino médio, os nossos 50 minutos corridos, a gente acaba deixando aquele aluno passar despercebido dentro do nosso olhar quanto profissional, como educador, tá? Então, que a gente possa mediar sobre o nosso papel quanto profissional diante desse amplo contexto que vem se trazendo a educação contemporânea e refletir sobre esse conceito, essa etapa da aprendizagem, para que a gente possa garantir, sim, intervenções pedagógicas ou psicopedagógicas de forma eficaz. No entanto, continuo retomando para vocês a reflexão inicial. Quando nós falamos sobre intervenção, é refletir a partir de um diagnóstico realizado e, com base naqueles resultados, desenvolver atividades para que a gente garanta o desenvolvimento dessa criança e desse adolescente. Dentro desse contexto de educação, não existe, gente, receitas prontas, tá? E nem resultados imediatos. São processos contínuos que vão estar garantindo essas etapas de aprendizagem. Mai Silva, boa noite, Mai. Mai é lá de Santa Maria da Boa Vista, muito obrigado por estar aqui acompanhando a nossa live. Caso você tenha alguma dúvida, alguma contribuição, comenta aí na nossa live que nós vamos estar interagindo, tá? Então, deixa eu atualizar aqui mais um pouquinho, deixa eu vir aqui, ó, rapidinho. E aí, gente, trazendo para o nosso contexto de intervenções, né, de situações didáticas e pedagógicas, a gente precisa estar valorizando esse mundo tecnológico que está aí constantemente, que chegou aos nossos espaços das salas de aula. A gente precisa estar refletindo sobre a nossa metodologia, a nossa prática didática, esse nosso tempo, né, esse nosso tempo didático. O que é que nós estamos fazendo com esse tempo didático que venha de fato garantir etapas de aprendizagem, tá? A gente pode estar refletindo também acerca das interações que nós estamos contribuindo através dos grupos interativos de aprendizagem que a gente pode estar proporcionando dentro das nossas salas de aula, tá? Vale para aqueles grupos temáticos, como também para
os grupos interativos dentro de determinados conteúdos, determinadas áreas de ensino, tá? Um fator que também é muito importante, que a gente pode estar utilizando sim, como etapa de intervenção, é essa questão de itinerância entre unidades escolares, entre turmas, tanto não só para projetos de leituras, projetos culturais, mas para diversas etapas e diversos projetos que também podem estar valorizando esse fator histórico e cultural que cada indivíduo traz consigo. Então, hoje nós vamos estar até aqui refletindo sobre esse conceito de aprendizagem, tá? E caso vocês tenham dúvidas, vocês podem estar entrando em contato, não só pelos contatos de divulgação do nosso espaço PSI, tanto do nosso acompanhamento pedagógico como do nosso acompanhamento psicopedagógico, mas também podem deixar o comentário, tá? Nessa rede social e também lá no nosso canal, que aí nós vamos estar refletindo e no momento oportuno eu posso estar dando algumas contribuições acerca dessas etapas. Mais uma vez, me coloco à disposição, tá, de educadores, vocês queiram estarem dialogando acerca dessas etapas. Nós vamos estar sempre disponível ali, nós estamos localizados no ProCenter, na sala 27, e o atendimento é realizado por agendamento, ok? Então, essa semana nós estamos aí, a partir de amanhã, a terça-feira, nós temos terça, quarta e quinta, nossas agendas estão abertas para atendimentos ou informações, tá? Você pai, você tia, vocês profissionais da educação que têm alguma dificuldade ou queira esclarecer alguma dúvida dentro do nosso acompanhamento pedagógico ou psicopedagógico, fiquem à vontade, mantenham contato conosco, tá? Que nós fazemos um pré-agendamento e teremos esse diálogo sobre o que vem ser o nosso acompanhamento e buscaremos da melhor forma estar intervindo, estar desenvolvendo uma proposta de atividade ou de atendimento voltado para as possíveis dificuldades encontradas, tá? Então, desejo a vocês uma boa noite, um bom início de semana, tá? Que seja, assim, uma semana produtiva, abençoada. Aline Moraes, boa noite, Aline. E aí nós vamos estar à disposição. Então, na próxima semana, no meio dessa semana, a partir de quarta-feira, já vou deixar disponível alguns temas que vocês também vão estar sugerindo, tá? Assim como foi esses 2 temas aí que foram sugestões de vocês, e aí a gente também vai estar dialogando. Quem perdeu a nossa live vai estar disponível no YouTube, lá no nosso canal, a partir de amanhã. E também aqui no Facebook já vai ficar disponível, que vocês podem interagir e podem estar compartilhando conosco, tá? Thaís Carvalho, lá de Santa Maria da Boa Vista. Boa noite, Thaís. Então, Aline e Thaís, que acabaram de chegar. Nós estávamos discutindo aqui um pouquinho sobre o conceito de aprendizagem, tá? E essas etapas de intervenção, tanto pedagógica como psicopedagógica. Vocês fiquem à vontade. Na verdade, a gente já está finalizando a nossa live, né? Foi uma live curtinha, para que a gente pudesse estar interagindo um pouquinho sobre esse contexto, né? O contexto da aprendizagem e essas etapas de intervenção. Então, desejo boa noite a todas e a todos e até a próxima, tá? Tchau!